Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite. É um prazer estar com todos que estão nos acompanhando. E hoje é a nossa quarta aula. Como eu falei em todas as aulas anteriores, que nós estaríamos hoje, no dia de hoje, no sábado, às 21 horas, falando com vocês, tirando as dúvidas de vocês, dúvidas que às vezes surgiram durante o curso, dúvidas que muitas vezes vocês ouviram falar e dizer, mas como se faz isso? O que eu posso fazer para melhorar este universo? E este universo que nós denominamos, que nós chamamos durante essa semana, que é entrando no mundo autista. E para entrar neste mundo eu preciso de conhecimento. E foi isso que nós distribuímos essa semana e estou aqui falando com vocês para distribuir maiores conhecimentos. Não é, Lucas? Isso Lucas mesmo. Faz parte de toda a equipe, nós temos uma equipe grande, né, que nos auxilia em cada detalhe de estar com vocês. Nós estamos aqui diante das câmeras, mas nós temos mais pessoas que estão atrás das câmeras que fazem realmente a diferença para estar com vocês. Meu boa noite para todos. Boa noite, prof. Como você bem disse, durante essa semana nós tivemos dúvidas, várias dúvidas que as pessoas enviaram para nós. Algumas delas, inclusive, às vezes até se encaixavam. E hoje nosso objetivo é de adereçá-las e respondê-las, claro, dentro do possível, né? Sim. Podemos começar, então? Posso colocar a primeira dúvida que nos foi enviada? Pode colocar a primeira dúvida. A primeira dúvida que nos enviaram foi a seguinte, foi enviada perguntando o que deve ser feito quando a família não aceita o autismo do seu filho. Você pode falar sobre isso, prof? Para quem já passou sobre isso daí, eu posso falar com bastante propriedade, tá? Porque realmente eu também passei por isso. Nós estávamos diante de uma criança autista, com características autistas, e nós não entendíamos o que estava acontecendo. Sabíamos que tinha um desenvolvimento diferente, que ele era diferente dos seus pares, ele não interagia com as crianças, ele dormia, tinha um sono agitado, ele era seletivo alimentar, ele era hiperativo, e mesmo assim, a família não compreendia todo o processo. Mas aí a pergunta, o que nós podemos fazer? Primeiramente, nós temos uma palavra mágica, né, que nós podemos dizer, que se chama-se paciência e resiliência. Quer dizer, eu tenho que manter o foco, não discutir sobre aquele assunto. Uma das coisas que às vezes eu vejo famílias brigando por causa de resultado, por causa de um diagnóstico, na busca de um diagnóstico, pais brigando, pai brigando contra mãe e mãe contra pai. Não, não é o momento disso. É o momento de juntos nós estarmos assim, pontuando aquilo que faz diferença, aquilo que é diferente no meu filho. Mas aí, às vezes, um ou outro, alguém da família não consegue entender essa diferença do seu desenvolvimento. E o que nós podemos fazer? Nós pedimos assim, uma pessoa está olhando para a criança e não fala, não, está tudo bem. Espera aí, traga uma reportagem. Mostra no canal do YouTube algumas reportagens, algumas falas onde eu falo sobre o diagnóstico. Porque, assim, quantas pistas nós temos que dar para o diagnóstico? Mas não é discussão, é simplesmente estar trazendo conhecimento de uma forma diferente, através de vídeos, através de reportagens, e mostrando que o autismo, aquilo que nós falamos sempre, não é uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento, mostrando que ele é uma criança diferente na forma de comunicar, na forma de interagir e, consequentemente, um comportamento diferente. Nós não podemos discutir sobre o problema, mas nós podemos levar conhecimento. Então, este curso que nós fizemos essa semana e mais os vídeos que nós temos no nosso canal, traz muitas informações. Mas não é um momento de briga familiar, é um momento de acertos familiares. É um momento onde nós podemos levar o conhecimento de uma forma diferente, de uma forma mais leve. Não podemos tratar o desenvolvimento de uma criança diferente de uma forma muito pesada, mas nós temos que falar de uma forma mais leve, com muita cautela, tendo muito cuidado, principalmente nós que somos avós. Nós temos que ter muito cuidado ao transmitir informações. Ah, você está vendo isso? Como se fosse acusando a pessoa. Não,
O conhecimento ele serve para deixar mais leve a situação. O conhecimento serve para que a gente possa resolver as situações e não conflitos. Nós não podemos entrar em conflitos. Tudo bem? Será que eu respondi? Perfeito, prof, com certeza. O conhecimento transforma, né? O conhecimento é aquilo que nos leva mais adiante. E é já interessante nós lembrarmos que, a partir da segunda-feira, nós vamos abrir as portas para que as pessoas consigam dar um passo além neste conhecimento, possam encontrar mais conhecimento ainda para que possam se transformar ainda mais, que são as inscrições para o nosso curso Mundo Autista, certo? Então, e vou falando nisso, sobre esse curso, eu queria só informar para vocês o seguinte, vocês não podem me dizer, mas professora, quantas lives a senhora já fez que nos informaram? Mas esse curso, ele é como se fosse assim, um pacote recheado de informações, são informações pontuais, onde vocês vão ter acesso todo esse tempo. E, principalmente, nós temos cartilhas. Essas cartilhas detêm umas informações que vocês podem ler a hora que você quiser. Você não quer assistir um vídeo, mas você quer fazer uma leitura. E essas cartilhas é de uma forma didática, é de uma forma interessante, que vai realmente mostrar, através de imagens, de figuras, para que possa realmente permear este universo de conhecimento. A cartilha, o que nada mais é, que é uma série de informações dos vídeos e de todo o conhecimento sobre entrando no mundo autista. Tudo bem? Perfeito, prof. Vamos continuar, então, com a próxima dúvida? A próxima dúvida. O próximo comentário que nos foi enviado foi o seguinte: as aulas estão sendo boas, referidos às aulas que nós tivemos durante essa semana entrando no mundo autista. Certo. E o comentário continua: meu filho foi diagnosticado com TEA e toma medicação. O que posso fazer quando ele fica repetindo as palavras várias vezes? Ou quando quer alguma coisa e repete várias vezes? Então, só para entender um pouquinho, a repetição de frases é uma pessoa autista, uma criança que não foi fechado o diagnóstico, mas que usa a ecolalia, tá? Faz uso da ecolalia, que é repetição de palavras. A ecolalia serve para essas crianças para entrar no mundo social. Como ela não sabe dizer aquilo que ela quer, lembra que a criança tem dificuldade de comunicação e de interação. Como ela não sabe dizer, olha, eu quero um sanduíche hoje, eu quero que você feche a porta da geladeira, eu quero alguma coisa. Quando ela não sabe fazer um pedido, uma recomendação, ouvir, ela começa a repetir. Todas as vezes que ela repete, pode ter certeza que ela está querendo se comunicar. Mas aí o que fazer? Se ela está querendo se comunicar, ela usa a comunicação. Primeiramente, nós não podemos negligenciar essa ecolalia. Quer dizer, a ecolalia, como eu disse para vocês, é para que ele possa interagir. Então, jamais vamos dizer, cala a boca, fica quieto, não repita a palavra, pare de falar tanto. Essas palavras não podem estar no uso constante de uma família que tem uma criança que, neste momento, faz uso da ecolalia. Pode ser ou não ser autista, tá? Mas daí o que acontece? Daí eu trouxe algumas informações. Eu trouxe um grande teórico chamado Brizan. Esse veio para trazer informações para a gente precisar, para a gente poder auxiliar vocês. A criança que quer se relacionar, ela precisa de pistas sensoriais. O que é isso? O mundo é feito sensorialmente. O mundo é feito de imagens, que é através da nossa visão. O mundo é feito de sons. O mundo é feito de olfatos. O mundo é feito de paladar. O mundo é feito de sensações táteis. Então, eu tenho que mostrar para ele todas as informações sensoriais. Por quê? Porque qualquer pessoa, para falar, ela precisa saber do que está acontecendo. Por exemplo, eu sempre falo assim, se você pedir para mim, alguém fizer uma pergunta, professora, fale sobre a física quântica, eu vou dizer, vou repetir a palavra. Eu vou ficar repetindo aquela palavra. Por quê? Porque eu não sei o que significa. Eu não sei como fazer uso deste nome física quântica. Então, a criança autista, ou aquela que faz uso da ecolalia, ela está usando a palavra repetida como a estereotipia. Eu não sei o que fazer.
Então, quando nós mostramos, a primeira dica é quando nós mostramos as informações sensoriais, e vou só dizer para vocês, numa das nossas cartilhas, a nossa terceira cartilha, eu falo muito sobre essa integração sensorial. Na terceira cartilha, até, como vocês podem ver, a última é sobre a integração sensorial. E nessa integração sensorial, eu mostro para vocês como você deve apresentar este universo da integração sensorial, para que essa criança possa ter pistas para falar. Eu só falo aquilo que eu tenho guardado. Eu só falo aquilo que eu sei. Eu só falo aquilo que eu convivo. E assim, para sair da ecolalia, ela precisa dessas informações sensoriais. Tá? Segundo, se ela tem essas informações sensoriais, ela precisa para formular uma ideia. Como eu disse para vocês, se vocês me mandarem eu falar sobre física quântica, eu não vou falar nada, eu vou só repetir, porque eu não tenho uma ideia. O que mais que eu não sei? Depois disso, depois que eu tenho uma ideia, daí eu começo a falar uma sequência de pensamentos. Então, a criança, que você deu pistas sensoriais, que você auxiliou ela a formulação de uma ideia, ela vai realmente ter pensamentos e, consequentemente, a fala. Então, se eu quero sair deste universo estereotipado que é a ecolalia e entrar no universo da fala, de uma fala de pergunta e resposta, eu tenho que seguir esses 4 passos que Prizam fala. Então, eu trago com mais detalhes neste universo, entendendo o mundo autista, este universo tão desafiador, mas eu preciso saber. Tudo bem? Respondi a questão? Com certeza, prof. Muito obrigado. Então, tá. Obrigada. Nesse sentido de comportamento, uma das pessoas que está participando dessa noite conosco fez uma seguinte pergunta, foi a Patrícia. Ela perguntou assim: como lidar com a criança em crise na rua por querer algo que não pode pegar? Poderia falar um pouco sobre isso, prof? Posso. Como lidar com uma criança na rua? Nós temos que... Como é que eu me comporto diante de uma situação? Por exemplo, para me comportar hoje aqui, eu tive que sentar diante de uma câmera, ter um espaço mais silencioso, para que eu pudesse estar aqui com vocês. Então, eu fiz um passo a passo anterior de estar aqui com vocês, ok? Então, todas as vezes que você sai na rua, você tem que fazer alguns combinados visuais com a sua criança. Por quê? A birra, a crise na rua, significa ela não sabe como agir. Não é porque ela quer, ela escuta um barulho diferente, ela tem um espaço diferente, ela tem estímulos diferentes do da casa dela, ela vai no mercado, ela não sabe que ela quer pegar, mas não pode, ela não sabe que tudo não pode pegar. Então, com isso, ela entra numa crise. Claro que vai acontecer de nós fazermos isso, um passo a passo do que ele vai atravessar. O que você vai mostrar para ele? Olha, nós vamos sair na rua, nós vamos no supermercado vai ter verdura, vai ter frutas, vão ter bolachas, vão ter café, vão ter produtos de limpeza. Mostre as figuras. Com isso, você está dando pistas da formulação de uma ideia. Você está mostrando para ele o mundo que é sensorial. Então, quando você dá todas essas pistas, não é um passe de mágica, eu faço e acontece. Eu descrevo e eu vou diminuir essas crises. Por quê? Porque às vezes a criança chega num lugar, ela não sabe o que ela vai fazer. Quantas vezes você vai numa festa e você não sabe o que fazer? Mas nós somos pessoas típicas, então nós ficamos quietos. Nós não sabemos como proceder, nós ficamos quietos. Ou se não falamos demais. Mas a criança autista não sabe como reagir diante de tantos estímulos. Para tanto, eu tenho que organizar usando a palavrinha mágica anteceder. Ok? Entendeu, Patrícia? Tudo bem? Perfeito, prof. Legal. Tá. Vamos continuar? Tudo bem. Recebemos uma dúvida de uma pessoa, uma dúvida um tanto longa, eu vou colocar ela aqui na tela, mas a dúvida, na íntegra, a dúvida que nos foi enviada foi a seguinte: professor, uma criança que possui hipersensibilidade na face, não gosta de fazer asseio nos olhos, boca e nariz,
ao invés de brincar com as outras crianças, corre desesperadamente o tempo todo, tem muita agressividade, muitas reações contrárias às normas e limites, chora muito de ficar cansado e come com muita velocidade e não gosta de tocar certos objetos. Pode ser, Thea? Me ajude. Provavelmente, tá? Mas quem vai dizer isso é o médico. Por isso que eu falo para vocês, nós andamos no universo, por mais conhecimento que eu tenha, eu não tenho a medicina, eu sou uma professora, uma experiência vasta no universo autista, mas eu não posso dizer se sim ou se não, mas provavelmente seja, tá? Mas quando nós falamos em hipersensibilidade, que é muita sensibilidade, ou hipossensibilidade, que é pouca sensibilidade, nós entramos na fase da integração sensorial. O mundo é feito de tantos detalhes. E às vezes a criança, a mesma recomendação que eu dei para a mãe anterior. Às vezes a criança, ela não sabe como reagir. Então ela sai correndo, ela tem uma hipersensibilidade de face, ela não gosta de ser tocada, ela não gosta de tocar nas coisas. Tudo isso porque ela não tem pistas sensoriais. O que significa isso? Por exemplo, se eu vou pegar um animal, vamos lá, um bicho, uma taturana, eu não ponho a mão porque eu sei que é perigosa. Mas qualquer outro bicho que eu não sei como é que ele vai se portar, eu fico atrás, eu fico um pé atrás. Por quê? Porque eu não sei qual é a sensação que eu vou ter. A nossa criança autista, ela sai para este universo da rua, ela sai para esse universo que tem tantos estímulos e ela não sabe como reagir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar este mundo sensorial. Este mundo sensorial precisa ser com hiper ou hipossensibilidade, eu tenho que dar ideia para ela de quem é esse universo. Como que ela pode se regular diante de todo esse universo se ela não tem pistas sensoriais? Então, pais, mas isso é um profissional. Logicamente, quem vai fazer isso com propriedade é um profissional, mas eu também preciso conhecer. Por quê? Se eu sei que o meu filho, o meu neto, o meu vizinho, o meu sobrinho, alguém que eu conheça, tem essa hipersensibilidade, tem uma agitação constante, sai correndo, é porque ela desconhece todas as pistas sensoriais. Ok? Para tanto, novamente eu falo nessa terceira cartilha do nosso curso. Claro que essas perguntas, vocês me perguntam, eu já falei várias vezes sobre a integração sensorial, gravei vários vídeos sobre integração sensorial, mas no curso. É como se fosse assim, o pacote vem, daí eu fico com aquele pacote, agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. Está ali, o pacote está pronto, a bola está pronta. Basta nós usarmos, tá? Exatamente. Sem contar, né, prof, que as pessoas que adentram ao curso, elas têm também o nosso atendimento, têm o nosso cuidado, quando elas têm algumas dúvidas, elas podem sempre contar conosco, né? Tá, vocês já viram algumas lives com pessoas que já compraram o curso, e em todas eu dou o atendimento diferenciado, tá? Por quê? Porque às vezes o meu caso é o único. Nós não temos duas crianças autistas iguais. Então, nós damos sempre este apoio diferenciado, como profissional que eu sou, professora, especialista em crianças autistas, mas que trabalhei durante esses últimos 15 anos da minha vida, tenho trabalhado dentro deste universo, tá bom? Perfeito. Então, tá bom, me coloco à disposição. Legal. Vamos para uma próxima pergunta? Sim. Uma pergunta que foi feita é a seguinte: o médico pediu exame de eletroneuromiografia. E a pergunta é, isso serve para avaliar se a criança é autista? Tá. Nós não sabemos qual o objetivo do médico pedir um exame de eletroneuromiografia, né? Nós sabemos que o exame de eletroneuromiografia é um exame utilizado, é um exame neurofisiológico, utilizado para o diagnóstico do sistema nervoso periférico, tá? Mas assim, nós não sabemos qual é o olhar, nós não podemos dizer, isso faz, não que eu conheça, tá? Não que eu conheça,
Até agora, eu não vi nenhum médico pedir este exame, mas nós não sabemos qual é o olhar do médico diante do seu filho. Como eu disse para vocês, cada autista é único. Então, quando um médico pede um exame de eletroneuromiografia para fazer um exame do sistema nervoso periférico, porque ele está querendo perceber algumas situações do seu filho que muitas vezes é desconhecida, tá? Mas, assim, ele não é para um diagnóstico de autismo, mas é para ver outras causas dentro do sistema nervoso periférico. Entendido, prof. Legal, Sim. Muito obrigado. A próxima questão não é necessariamente uma dúvida, mas é um tema que nós precisamos discorrer, que é a respeito do seguinte, que existem algumas pessoas que elas acreditam que não dá mais para melhorar a condição da criança autista, elas estão conformadas com essa situação. Prof, você poderia comentar um pouco a respeito disso? Tá. Dos últimos 15 anos, caminhei com autismo, mas durante 40 anos eu só trabalhei com pessoas com deficiência, com transtornos, e nesses últimos 15 anos me adentrei neste universo, tá? E posso dizer para vocês, a grande diferença de uma pessoa autista com outra está no trabalho pedagógico. A diferença de um síndrome de Down, mas o síndrome de Down, esse é bom, esse não, é o trabalho pedagógico. Mas síndrome de Ehlers, tá? É o trabalho pedagógico. Então, o que faz a diferença é como nós trabalhamos. Não dá para melhorar mais? Espera aí. Então, quer dizer, não tem mais o que se fazer? Temos muito o que fazer. Por mais comprometimento que seja, de leve a severo, que eu já falei sobre isso, que são nossas crianças autistas, ela pode estar num laudo severo. Mas nós temos muito o que fazer. Temos muito. Nós temos que investir na comunicação, nós temos que investir nas interações dessa criança, investir no comportamento dessa, investir na comunicação dessa criança com relação à linguagem, investir na integração sensorial dessa criança. Quantos detalhes nós temos? Não dá para assumir, é muito difícil, eu não posso ter mais informações, do jeito que está, tá bom, vou empurrando com a barriga. Gente, não se empurra com a barriga ser humano. Ser humano, mesmo ele sendo diferente, todos merecem pais, famílias, profissionais que saibam, que apostam nas possibilidades dessa pessoa. Pais, profissionais que apostam no potencial, todos nós temos potencial. Mas eu não vejo nada. Você não viu, mas existe. Ele tem, tá bom? Então, com isso, gente, quando a gente fala não dá para fazer mais do que melhorar, eu faço o curso. Faça o curso que você vai ver quantas possibilidades você vai ter de melhorar o seu filho, o seu paciente. Inclusive, né, professora, nós temos um módulo inteiro neste curso, que é o papel da família. Tem várias informações, dicas práticas daquilo que pode ser feito justamente para isso, para melhorar. Sendo que não se aplica só à família, né? Mas aplica também àqueles profissionais que também precisam desse tipo de auxílio. Porque, assim, quando nós falamos de família, a família tem, lembra que eu falei para vocês, falo sempre esse nome, consumidores inteligentes? Eu, como família, cada conhecimento que eu adquiro é para multiplicar, tá? Não só para minha, mas para todas as outras famílias. O conhecimento, ele foi feito para multiplicar, para melhorar. Nós não estamos no século XV, nós não estamos no século XVII, nós estamos no século XXI. Do século XV, século XVII, século XVIII, essas crianças, essas pessoas eram excluídas. Muitas dessas crianças eram mortas. Hoje, nós, quando temos o conhecimento, a família tem o conhecimento, os profissionais têm conhecimento, fazem a diferença nas nossas crianças, tá? Isso Entendi. Faz a diferença. Perfeito. Prof, nós recebemos algumas perguntas ao vivo da audiência, e Sim. Tem uma pergunta da Ana Maria, ela perguntou o seguinte, professora, em relação ao grau de autismo, ele é mutável ou é um diagnóstico definido ou definitivo? Tá, não se muda autismo. Quando o médico fecha, às vezes ele coloca assim,
ele faz parte do transtorno do espectro autista, e ele põe um ponto de interrogação, porque ele ainda não definiu, não está definido, mas a maioria não coloca isso. Mas não se muda de leve para severo ou de severo para leve. A criança, ela é severa na dificuldade de comunicação, de interação e um comportamento diferenciado, mas não se muda. Quando se dá um diagnóstico, não é mutável, não muda, tá? Às vezes a gente vê pareceres médicos diferentes, mas a gente vai ter que chegar num consenso, porque, como é que eu disse para vocês, diagnóstico não é mutável, ele é definido. Legal, prof. No sentido de diagnóstico, a Ana Cláudia fez uma pergunta, que a gente até comentou numa última live, ela perguntou assim, como se dá o diagnóstico de autismo leve, ou Asperger, em um adulto jovem? Tá. Então, assim, independente de ser um autista leve, severo, moderado, para começar, o Asperger é um autista leve, tá? É um autista de alto funcionamento. Hoje nós não usamos o termo médico utilizado para o Asperger, é um autista de alto funcionamento, tudo bem? Mas às vezes alguns pais falam, mas meu filho é Asperger. Eu não discuto com isso, porque ele é um autista de alto funcionamento. E para o adulto. Então, quer dizer, o que significa? Tanto faz o autista leve, ou qualquer nível que eles estiver, ou até para um adulto jovem, ele tem uma forma própria de se comunicar. Quando a gente fala de comunicação, não é a comunicação verbal, porque eu posso me comunicar tanto verbalmente, como eu posso me comunicar através de gestos, a minha forma de ser, de pensar, a forma de eu me posicionar, a forma do meu corpo, da consciência corporal que eu tenho, tudo isso. E às vezes a gente percebe, a gente fala assim, ó, por exemplo, vou falar do caso do adulto jovem, tá? Que muitas vezes não foi diagnosticado. Ele é diferente. Ele é um adulto diferente de outro jovem, é um adulto jovem diferente dos seus pares. E daí falar, mas ele é muito diferente. Se ele é muito diferente na comunicação, na forma como ele se comunica, na forma como ele interage, e tem um comportamento diferente, alguma coisa tem esta criança, esse jovem. Então, o diagnóstico é feito com sinais e pistas, porque ele é clínico, tá? O médico não tem um exame que possa dizer, eu vou fazer um exame médico, vou fazer um exame de laboratório ou um exame de imagem para constatar o autismo. Não, ele é um exame clínico. De acordo com o DSM-5, que é um protocolo de avaliação, ele é clínico. E sendo clínico, ele vai ver as pistas de comunicação, as pistas de interação desse sujeito, quais os ajustes que ele tem que fazer. Mas espera aí, mas ele vai para uma festa, ele se porta diferente, ele está num local, ele se porta diferente. Então, quando isso é constante, nós podemos dizer que pode receber um diagnóstico através do médico, não de profissionais da área pedagógica, da área terapêutica. Nós simplesmente levantamos algumas situações, mas o diagnóstico quem faz é o médico, tá? Mas passa pelo exame clínico. Perfeito, prof. Entendido. Lembrar também que no mundo autista nós temos bastante informações a respeito disso, dos sinais indicadores, do diagnóstico, de como levantar essas informações, né? Inclusive, nessa semana, a gente falou muito sobre o diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico tem sido a procura maior deste nosso projeto. É justamente uma entrada, né, prof? É justamente uma entrada no mundo autista. Uhum. Entrando no mundo autista, a primeira entrada, a porta de entrada, é sobre o diagnóstico. Perfeito. Ali nós discutimos várias situações de diagnóstico, tá? Mas pontuei uma situação de diagnóstico. Tudo bem? Legal, maravilha. Prof, um último tema que nós temos para discutir é a respeito de alguns pais ou até profissionais que pensam o seguinte a respeito da criança autista, que isso vai passar. Eu não sei se você pode comentar um pouco a respeito disso, prof. Se isso fosse passar, quando crescer passa, né? Eu já vi pais falarem assim, quando crescer passa. O tio dele era desse jeito, o avô dele era desse jeito. Isso vai mudar. Isso daí não tem nada do que a senhora está falando.
Gente, isso não vai passar. Todo desenvolvimento diferente, se não for atendido no tempo hábil, isso pode piorar. Quando eu falo piorar, é acentuar, potencializar. Tem outro nome para isso? Isso não vai passar, e isso pode realmente, muitas vezes, acentuar no desenvolvimento dessa criança. E às vezes o que acontece? Às vezes pais que vão carregando esse diagnóstico, às vezes até sabem, às vezes até tem diagnóstico fechado, mas não leva para a escola. Essa criança se porta diferente, essa criança realmente tem problemas na aprendizagem, tem problemas de interagir com outras crianças, e ela vai crescendo. Chega num ponto que essa criança tem um comportamento muito diferente, que daí vai ter que começar na estaca zero. Mas aí ela já tem 10 anos, ela já tem 8 anos. Nós temos que procurar o mais rápido possível. Tem um desenvolvimento diferente? Por que nós temos tanto medo de falar sobre o desenvolvimento diferente? Por que a gente tem tanto medo de falar de um transtorno? Transtorno não é deficiência, transtorno não é doença. Transtorno é uma diferença que tem no desenvolvimento dessa pessoa. E se ela tem uma diferença, nós vamos compensar, nós vamos auxiliar essa criança. Então, quanto mais cedo eu e vocês buscarmos recursos pedagógicos, terapêuticos, médicos, medicamentos, nós estaremos auxiliando a criança no seu desenvolvimento. Por isso fica o nosso convite, mais uma vez, né? Mais uma vez, fica o nosso convite. Faça parte deste curso, faça parte entrando no mundo autista. Fará a diferença na vida de vocês, tá? Este curso foi feito por uma equipe muito grande, é uma equipe responsável com relação a todo o conteúdo que está sendo editado. São cartilhas que nos informam de uma forma pontual. Então, eu aguardo vocês, tá bom? Tem algumas pessoas que comentam, né, prof, a respeito de que existe um valor alto que é investido, por exemplo, em consultas, em atendimentos, né? Mas quando nós falamos do conhecimento, da necessidade de aprender para ajudar as crianças autistas, é importante, né? É um valor que é investido justamente no futuro daquela criança. É assim, quando nós falamos, todas as vezes que eu tenho muita dificuldade, já falei para o Lucas e falei para toda a equipe, eu tenho dificuldade em falar quando mexe com a cifra, né, o dinheiro, né? Mas todo conhecimento que eu estou diante de vocês também teve um custo. Eu tive que, para poder todos os meus aperfeiçoamentos, qualquer pessoa, quando ela quer mudar a vida de alguém, ela tem que fazer um investimento. Quando eu faço uma faculdade, eu investi para quê? Para ajudar alguém. Investi em mim para que pudesse auxiliar. Todo investimento nunca é perdido. E este curso, nós podemos dizer de uma forma bem pontual, ele traz informações que são claras, didáticas, pontuais, que fará a diferença no universo de vocês pais, de vocês família, de vocês terapeutas, farão grande diferença na vida desses profissionais, tá bom? Perfeito. Inclusive, prof, a respeito disso, nós temos uma dúvida da Cleonice, que é a seguinte, é possível ter certificado de participação? Seria muito importante para mim, né? E é importante lembrar que o mundo autista tem, sim, um certificado de participação de 30 horas, né? Tá, então, além de vocês estarem fazendo o curso, existe uma certificação, certificada pela empresa, né, dentro do nosso projeto, que estará dando para todos que estiverem adquirindo este conhecimento, adquirindo este curso, entrando no mundo autista, você terá uma certificação de 30 horas. Tudo bem, Cleonice? Tá? Perfeito, prof. E eu acredito que nós já estamos chegando próximo do final. Vale Sim. Lembrar que as inscrições para este curso começam na segunda-feira, às 6 horas da manhã. O link para que seja possível acessar toda a página e fazer a aquisição, ele é enviado pelo e-mail e ele vai ser enviado para aqueles que estão inscritos. Se você, porventura, está no YouTube, nos encontrou nesse evento ao vivo, não está inscrito, na descrição deste vídeo tem um link para que você possa se inscrever. Se você já está inscrito, fique tranquilo. Na segunda-feira, às 6 horas da manhã, você vai receber um e-mail com as informações necessárias para adentrar, então, no mundo autista. Certo, prof?
Está feito o convite, né? Dia Exato. 7, às 6 horas da manhã. A partir deste momento, vocês já podem entrar neste mundo autista, buscar todas as informações e está ali feito o nosso convite, tá? E o nosso convite é para que vocês realmente adquiram este curso que tem sido tão disputado, tem sido tão buscado, com informações que são reais, que são informações pontuais e científicas, tá? Perfeito. Temos mais alguma coisa para falar, Lucas? Eu acredito que é isso mesmo, nós já podemos encerrar por aqui. Podemos encerrar, já respondemos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode depois escrever, que a gente estará respondendo, tá bom? Nós temos no nosso canal, a gente sabe que vocês sabem que de 15 em 15 dias, somente agora, todas as quintas-feiras de 15 em 15 dias, nós estamos, mas neste mês de junho, nós estaremos por 2 sextas-feiras respondendo as dúvidas de cada um de vocês. Isso, lembrando que a próxima sexta-feira vai ser no dia 11, que nós estaremos ao vivo respondendo dúvidas. Tá, então se vocês... É possível enviar as dúvidas pelo e-mail, por mensagem, comentários nos vídeos nós também anotamos. Porventura, alguma dúvida que foi enviada nesse vídeo, nós também anotamos, marcamos, e deixamos para o próximo evento ao vivo, certo? Certo. Perfeito, então acredito que podemos nos despedir por aqui, prof. Algumas palavras finais? Sim. As palavras finais são um bom final de semana, né? Nós estamos um sábado à noite aqui, entrando na casa de vocês, mostrando a importância de todo o conhecimento que faz a diferença, como diz, isso vai passar? Não, você vai estar acompanhando o seu filho e vai fazer do seu filho uma vida bem melhor, tá? Então, fica o meu convite para que dia 7, a partir das 6 horas da manhã, você acesse no link e faça a diferença na vida do seu filho e do seu paciente. Muito obrigada e eu me coloco à disposição em mais outras lives que a gente for fazer. Muito obrigada. Obrigada, Lucas. Foi um prazer e até mais.